Uma aluna me perguntou recentemente por que numa frase que ela havia lido na internet estava escrito your ao invés de you. Ela é uma aluna ainda iniciante e não passamos por isso aqui ainda. Eu expliquei para ela brevemente através do WhatsApp e prometi que faria um vídeo depois explicando melhor. Daí já compartilho o vídeo com todo mundo. Muitos de vocês já sabem que nós temos o subject pronoun, que é o pronome sujeito. Nós temos o object pronoun, que é o pronome objeto. Nós temos o possessive adjective. E nós temos o possessive pronoun. O que acontece? Cada uma dessas colunas tem um uso bem específico. E assim, à primeira vista, pode parecer difícil, mas não é. Para simplificar o aprendizado, inclusive, nós separamos elas em dois grupos. Então, as duas primeiras e, obviamente, as duas últimas. As duas primeiras sempre vão girar em torno do verbo. Muito fácil. Ou seja, a primeira coluna vai sempre preceder o verbo, vir antes do verbo. E a segunda coluna virá sempre depois do verbo. Então, quando os pronomes são diferentes, no caso de I e de me, fica fácil lembrar quem é quem, né? He, him, she e her. O problema é quando eles são iguais, no caso do you e do it. Então, lembrem-se, a primeira coluna conjuga verbo, precede verbo. A segunda coluna, não. Daí a diferença do I love you. Este you aqui não conjuga verbo, né? Ele é o complemento do verbo amar. Quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa. Portanto, I love you. Então, esse é o segundo you, a coluna 2, né? Vamos chamar assim de coluna 2, né? Para ter uma referência. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. I love you. É diferente de you love me. E aí, este you aqui é o you da coluna 1, porque ele precede o verbo, ele conjuga o verbo, ele declina o verbo. E quem ama, ama alguma coisa, portanto, você ama quem? Me. Professor, eu sou obrigado a usar um object pronoun? Claro que não. You love pizza. Não é um object pronoun, né? É um complemento objeto normal, comum. Ou you love sports. Pode ser um verbo também, né? You love walking. Você adora caminhar. Tá? É só para o caso de que você queira falar ela me ama, ele me ama. Lembrando que essa segunda coluna não é apenas complemento de verbo. Também pode ser complemento de preposição. I go. Eu vou. With them. Eu vou com eles. Eles não é they, porque they conjuga verbo, então tem que ser I go with them. Eu vou com eles. Aqueles que não conjugam verbo. Né? O eles que serve como complemento, né, na frase. I go with them. Né? Então, they will, agora sim esse they conjuga o verbo, né? Will help us. Nós. Então, eles nos ajudarão. Né? Eles vão ajudar, eles, né? Eles vão ajudar nós. Nos ajudarão, né? Então, eles, declinando o verbo, will help us, nós. Mas o nós, complemento, eles nos ajudarão. They will help us. Ok, então, a diferença é, a primeira coluna sempre vai declinar verbo, e a segunda coluna nunca vai declinar verbo. A coluna, ou melhor, as colunas 3 e 4, elas giram em torno do quê? Do objeto. Mas sempre descrevendo posse. Não é um objeto qualquer, não é um objeto tipo o I love you, que é um complemento objeto. Aqui é um objeto realmente que alguém possui, uma posse. Então,
a terceira coluna ela vai preceder o objeto. Portanto, my mais objeto, my pencil. Ou o mine depois do objeto. This pencil is mine. É por isso que nós não falamos this pencil is mine. Porém, this pencil is mine. Então, a quarta coluna vem após o objeto. E a terceira coluna vem antes do objeto. E basta, sempre assim, bem fácil. E perceber que a quarta coluna ela é praticamente a terceira coluna mais S. Ó. Yours, his, hers, ours, theirs, yours. Vejam aqui a diferença do its. Não existe o its na quarta coluna. Por que não? Porque não. E também, interessante ver que his e his são iguais. Professor, como eu vou identificar? Ora, se vier antes, é his. Terceira coluna, se vier depois, é his. Quarta coluna. Por exemplo, this is his book. Este é dele livro. Este é o livro dele. Ou, this book is his. Este livro é dele. Professor, quando devo usar uma ou outra? Fica a critério do orador, né? Em poucas situações você tem que usar a quarta coluna, mas é muito raro, ela é pouco comum. Por exemplo, se a pergunta é de quem é essa caneta, né? Aí alguém fala assim, it's mine. It's mine, é? It is mine. E aqui talvez a última indicação, vejam esse it's, sem apóstrofo e com S, totalmente diferente desse it's aqui de cima, que é com apóstrofo. O it's com apóstrofo é a contração do verbo to be, portanto, it is. Enquanto que esse it's aqui é sempre da, né? O preço da caneta, its price. Ok? Porque precede o objeto, o preço da caneta. Então, resumindo para terminarmos, são 4 colunas, as duas primeiras vêm antes e depois do verbo, respectivamente. A segunda coluna também vem depois de preposição, mas mesmo assim depois do verbo, ou seja, não muda nada. E a terceira e quarta colunas vêm antes e depois do objeto, respectivamente. Ambas indicam posse. A quarta coluna é bem menos frequente e costuma vir no final da frase. Ok? Evidentemente que a gente tem que aprofundar esse tipo de aula, mas esse é um vídeo curto, apenas para que as pessoas não achem que isso aqui é um bicho de 7 cabeças, e aqueles que já fizeram se relembrem. Tá? Então, esse vídeo é específico para minha aluna Ana, mas vale para todos vocês. Então, quando eu digo I love you, esse you é obviamente o you da segunda coluna, que eu amo você, e you love me, evidentemente esse you é o you que love, é o you que conjuga o verbo, é o you da primeira coluna. Então, I, me, my, mine, you, your, yours, he, him, his, she, her, hers, it, its, nada, we, us, our, ours, you, your, yours, they, them, their, theirs.